Beleza, começou. Olá, pessoal. Eu sou o Carlos e este é o 10º episódio de Sessões de Engenharia. Nesse episódio, nós iremos conversar sobre Rust. E para conversar sobre esse assunto, eu trouxe aqui uns caras, eu vou deixar eles aqui em aberto para se apresentar e se apresentem aí em ordem alfabética. Vamos lá, começa Bruno aí. Tá bom, meu nome é Bruno, eu trabalho na Red Hat, no time de desenvolvimento do Ansible, trabalho principalmente com Python e ferramentas assim mais na área de automação, Bash, Linux, e sou um curioso de Rust. Eu comecei a estudar Rust aí lá por volta de final de 2016, começo de 2017, usei Rust pouquíssimo no trabalho, mas continua sendo minha linguagem preferida e eu estou sempre estudando e buscando informações a respeito da linguagem, me envolvendo com a comunidade. Diria que Rust aí é o meu brinquedinho favorito hoje em dia na área de linguagens e tecnologias, e é isso. Pô, legal. De mim aqui, Marcelo, na área vai fazer uns 27 anos já, acho que a Barbie pega aí a idade. Eu trabalho numa empresa de pagamentos e logística, sou tech lead lá. De Rust não é minha principal linguagem também é Python, igual o Bruno aí, mas trabalhei já há bastante tempo com Rust, tive minha primeira experiência internacional aí com Rust, trabalhei numa bolsa de criptomoedas, sempre com Rust, depois em outros projetos, e também lá atrás eu tinha um blog, né, On the Bites the Rust, parafraseando a música ali do Queen, né. Esse blog ganhou alguma atração na época, isso 6, 7 anos atrás, 6, e acabou virando um livro, né, o livro da Casa do Código ali de Rust, que eu fiz a primeira edição, teve uma recepção muito boa ali do pessoal que comprou, né, acabou saindo uma segunda edição com a ajuda de um amigo de longa data aí, o Pot Hicks, e estamos aí, né. Como disse o Bruno, também é meu brinquedinho favorito, tô sempre ali fazendo algum toy project, alguma coisa ali no tempo ali, para não enferrujar, né? Não enferrujar o Rust, né? Trocadilho do carilho. Mas a ideia é sempre estar mantendo ali ativo. Também participei da comunidade aqui em São Paulo por um tempo, antes da pandemia principalmente, organizando alguns eventos. E hoje estou mais afastado aí, por motivos pessoais, mas tenho acompanhado bastante. Beleza. Assim, eu devo confessar que também é a minha linguagem preferida, já tem um tempo, porque, enfim, é mais por conta do projeto do Linkerd, eu gosto de contribuir para eles, e ele é feito em Rust, etc. Mas, enfim, vamos começar lá com a primeira pergunta. Qual o problema que o Rust resolve? Ou quais os problemas? Fique à vontade para responder. Eu acho que o principal problema... Vai lá. Eu vou deixar o Marcelo começar essa, porque eu sempre ganho na ordem alfabética, então... Pergunta livre. Tranquilo. Eu trabalhei muito com C, fiquei 14 anos dentro de um banco grande aí, trabalhando principalmente com sistemas embarcados de aplicação de servidores, né? Então era tudo C e C++. Teve uma época que a gente chegou a estudar outras opções, por conta dos problemas inerentes aí das duas linguagens, né, principalmente de memória, que é feita pelo desenvolvedor, pela parte de concorrência, né, que também o desenvolvedor que fica ali enfiando o mutex do lado e sincronizando as coisas. E a gente sabe, nem sempre o código funciona da maneira que a gente acha que ele vai funcionar. Às vezes uma coisa termina antes, ou acontece alguma situação que a gente não gostou, e isso acaba gerando coisas que ficam lá na memória, não desaloca, né? Ou então problemas de concorrência, né? Na época a gente chegou a estudar a linguagem D para tentar aplicar ela nos projetos, chegamos a fazer algumas coisinhas com D. O D é uma linguagem criada aí por André Alexandresco, que é um programador muito conhecido no universo de C++, né? E ele mesmo, eu acabei conhecendo o Rust por conta dele, né? Ele fez uma postagem no blog dele muito tempo atrás, falando que o Rust era a solução que o D deveria ter sido, né? E, pô, quem conhece esse cara sabe que ele é meio chato nos comentários que ele faz, né? E tá elogiando alguma coisa porque a coisa é muito boa, tá ligado? Então, Rust ele veio para resolver esses dois problemas que eu citei, né? Principalmente a parte de gestão de memória. Então, tem até um artigo que ficou claro
da Microsoft, que eles falam que 70% dos problemas que eles têm nas aplicações são inerentes à gestão de memória que o C++ e o C fazem. E a gente sabe que aplicações de alta performance são sempre escritas nessas linguagens, né? Linguagem compilada e conversa mais diretamente com a questão operacional, às vezes até direto com o hardware. E, 70% dos problemas de memória é problema pra cacete, entendeu? Se você transforma isso em grana, quanto tempo que o pessoal não gastou ali resolvendo problemas por conta de memória, de threads que sincronizavam errado, né? Por conta de alguma coisa que não desalocava, né? O Rust, ele veio resolver isso, e foi nesse mote aí, nesse universo, que ele começou a ganhar muita atenção do público, porque ele faz isso de uma maneira muito elegante e muito robusta, né? De uma maneira como nenhuma outra linguagem tinha feito antes. Essa é a minha opinião, hein? Eu acho que não tem muito o que acrescentar. Só vou adicionar um detalhe que o Andrei, né, que ele mencionou, é um cara da comunidade C++, que ele é conhecido por ter criado um template, né, do C++ bem famoso, que é o expected. E lá atrás ele criou esse template, o expected, que é um sumtype, né? E é interessante que hoje Rust, a principal característica de Rust, do type system de Rust, é se basear muito nos sumtypes. Então, option e result é geralmente aquilo que a gente interage com quase tudo quando a gente está programando em Rust. É isso que faz Rust ser assim, que dá aquela noção, aquele feeling que a gente está tratando como uma coisa segura, sabe? Não só do ponto de vista de memória, mas do ponto de vista de lógica mesmo, assim. É muito difícil, se a gente criar um sistema de tipos que não representa um estado inválido, a gente consegue brincar só com esse tipo. E é interessante ver essa evolução, né? Que desde lá, de muito tempo atrás, eles estavam tentando achar maneiras de fazer isso no C++. É possível fazer isso completamente. O que o Rust faz é possível usar os unique pointers, usar esses templates todos, e o Rust parece que conseguiu encaixar tudo bonitinho, né? Ali num esquema que faz sentido, né? E tem ergonomia, digamos assim, né? Que você sente que faz parte, né? O seu código não fica um código alienígena cheio de retalhos, né? Ele é feito para aquilo ali. E sem dúvida, a questão de gestão de memória é o principal benefício de Rust, porque ele consegue fazer isso sem a necessidade de ter um garbage collector. Então, por enquanto, acho que essa é se a gente fala assim, por que eu usaria Rust ao invés de utilizar outra linguagem? Eu acho que esse ainda apesar do cenário estar mudando recentemente, mas ele ainda é um ponto de venda de Rust muito forte, assim, né? Que a gente consegue fazer a gestão da memória sem ter o overhead do garbage collector em ação. Você tá no mundo, Carlos. Mudo. Tá, desculpa. Tranquilo. Eu estava lendo aqui o survey anual do Stack Overflow, né? Que eu estou pretendendo fazer um vídeo sobre isso. Enfim, eu quero fazer isso aqui só sobre Rust, porque eu gosto de Rust. Eu quero muito conversar sobre isso. Coisas boas e coisas ruins. Mas vamos lá. E, segundo ele aqui, JavaScript ainda é a linguagem que a maioria dos desenvolvedores querem aprender para o momento, né? Em segundo lugar vem o Python. Em terceiro lugar vem o Rust. Porém, o Rust, de quem usa, por exemplo, entrevistaram as pessoas que utilizam, os desenvolvedores, e dos que usam, é a linguagem mais amada, né? Tipo, é a linguagem que quem usa pretende daqui, sei lá, 6 anos continuar usando. Tipo, 85% dos desenvolvedores de Rust, eles pretendem daqui a 6 anos continuar desenvolvendo em Rust. Por outro lado, essa média cai, né, quando fala das outras linguagens, né, tipo, na prática, metade só que quer das outras linguagens, metade quer se livrar, né, o cara tá trabalhando com JavaScript, ou tá trabalhando com Python, outra linguagem, ele tá trabalhando, mas ele diz assim, nesse momento é que eu preciso, mas daqui a 5 anos eu não quero mais estar trabalhando nessa linguagem. E aí eu queria entender de vocês, do ponto de vista de vocês, por que isso acontece, né, por que tanta gente que desenvolve Rust quer continuar em Rust? Eu posso falar um pouco por mim, assim, porque eu trabalho com Python, já tem 20 anos, né? Comecei em 2003 a trabalhar com Python. Trabalhei com outras linguagens também, mas eu tenho trabalhado muito com Python, assim, tenho atuado muito na comunidade também. E eu adoro, tá? Para deixar bem claro, adoro a linguagem Python, acho que eu vou continuar trabalhando com ela por muito tempo. Mas tem alguns aspectos que deixam a gente, não tanto quanto o JavaScript, que eu acho que se eu trabalhasse com JavaScript eu estaria mais frustrado nesse ponto, né? Mas às vezes é difícil você representar aquilo que você quer representar em Python, por não ter um sistema de tipos robusto, e pelo sistema de tipos que tem hoje, que está
surgindo para o Python 3 ainda ser um pouco complicado e ainda está em desenvolvimento, né? A gente ainda não tem uma maneira pythônica de fazer tipos de página no Python. Representar estados das coisas é algo que sempre deixa a gente com o pé atrás. A gente não se sente seguro, sabe? Então, hoje você pode trabalhar de maneira completamente dinâmica, que é o que a gente vem fazendo há 15 anos, digamos assim, e cobrir o seu código com muitos testes e muitos testes funcionais, testes de integração e para tudo que é lado, e ainda assim você vai ter aquela pulga atrás da orelha de que pode ser que você não tenha previsto um caso que vai acontecer ali no meio do caminho. E eu acho que quando você trabalha com Rust e você entende que o core, né, o cerne da linguagem é o type system, e você aprende a usar o type system para representar o que você está querendo no seu software e transformar os estados que são inválidos em coisas impossíveis de serem representadas, te dá uma sensação de segurança que assim, aquela preocupação que antes a gente precisava cobrir com muitos testes, em Rust a gente também cobre com testes, mas geralmente os testes são mais no nível de aplicação mesmo, assim. Você tem uma confiança grande de que aquilo que você escreveu, ele não vai ser possível sair daquilo que você representou, né? Se você fizer e se você conhecer, né, como representar utilizando o type system do Rust. Então, assim, o sistema de tipo do Rust permite que você represente tudo o que você representa com orientação a objetos, mas de uma maneira que tem muito mais restrições que você controla, e isso te dá segurança. E aí tem uma outra coisa também, que o Rust, para mim, ele é muito mais interessante do ponto de vista de exploração. Eu todo dia estou aprendendo coisas que abrem outros portais na minha mente, sabe? É aquela coisa, o Python, eu consigo entender uma boa parte de como a linguagem funciona, né? E, é claro, eu aprendo muita coisa de Python todo dia. Tem um método novo aqui que eu não conhecia, tem um método lá na biblioteca, no Collections, que eu não conhecia, tem uma função que eu não conhecia. Mas são essas coisas mais sutis, assim, né? No Rust, não. No Rust, às vezes, você descobre, mesmo depois de 5 anos estudando, você descobre uma coisa e abre um novo portal na sua cabeça de possibilidades, sabe? Esses dias, por exemplo, eu aprendi o conceito, a diferença entre você passar uma referência da option e uma option com uma referência dentro dela. E quais são as implicações em você fazer isso, né? Ou tem uma referência de uma option, ou tem uma referência só para o que está dentro da option. Então, nesse nível de você trabalhar com type system e você vê que uma diferençazinha pequena já abre uma possibilidade gigante no seu código, né, no que você quer representar, te traz vontade. Pelo menos para mim funciona assim. Eu fico motivado, peraí, eu quero explorar isso mais, deixa eu ver se é isso mesmo. É quase como se fosse um jogo, sabe, para mim. Eu quero explorar aquilo e entender até o fim, e é interessante que quando eu chego no fim daquele assunto, aparece um outro que parece mais interessante ainda. Isso acontece muito na comunidade de Haskell, que eu acompanhei durante um bom tempo, né? Que é essa coisa de você ficar filosofando em cima do sistema de tipos de código. Isso se torna prazeroso, né? Mesmo para quem não quer ser assim aquela pessoa muito nerd de tipos e categorias, mesmo que você vai fazer o exemplo mais simples possível, sabe? Aquele exemplo clássico do animal que herda o cachorro que herda do animal, pega para fazer isso com Rust, que você vai ter que criar ali as estruturas, e você vai ter que implementar as traits, e aí você vai começar a olhar e falar, nossa, faz sentido, sabe? Esse jeito de fazer faz sentido mesmo. Deixa eu ver até onde que dá para ir. E no começo vai parecer que não faz sentido, mas no final das contas, você vai entender, e com a ajuda de um ferramental sensacional. Então eu diria que além de você se sentir segurança, você se sente confortável e motivado a continuar estudando, pelo menos na minha experiência, né? Então acho que é por isso que muitas pessoas gostam da linguagem e querem muito usar ela. E tem outra coisa que eu acho legal do Rust, só complementando o que o Bruno falou aí, que é a constância, né? Quando você entrega um código de produção que está funcionando, cara, aquilo vai continuar funcionando, entendeu? Você não vai ter, é zero surpresa, cara. Então, acho que o grande prazer do Rust é a coisa de você ter todo um poder, todo um potencial, que nem o Bruno comentou ali, mas que isso não vai te entregar surpresas, né? Você não precisa bugar os parâmetros ali da JVM, aquelas coisas, para você ter uma performance. Você vê o seu código, o compilador aceitou, seu código vai rodar daquele jeito infinitamente. E, pô, ninguém quer acordar no meio da noite com um chamado que está na memória ali, né, que a aplicação capotou, tal. Então,
Eu acho que esse é outro ponto, além de toda essa questão da de te dar segurança, tranquilidade. Eu acho que quanto mais sofrimento a pessoa teve na vida principalmente com linguagens dinâmicas, tá? Deixando bem claro que isso não é um defeito das linguagens dinâmicas, isso é uma feature das linguagens dinâmicas, elas serem dinâmicas, mas dependendo do tipo de aplicação, isso vai te dar uma dor de cabeça, e todo mundo que sofreu com essa dor de cabeça em algum momento na vida, na hora que tem contato, sabe aquela coisa, você sempre andou com um carro ali que funcionava muito bem, pau para toda obra, sabe? Coloca até querosene no tanque, ele anda, sabe? Aquele fuscão. Aí, de repente, você começa a pilotar um Mercedão, assim, sabe? Aquele negócio sabe? Você fala, não, peraí, parece que isso aqui tá mais firme no chão, parece que tá mais estável, tá ligado? Você sente uma segurança maior. Essa sensação extrapola o código, sabe? Você se sente assim, você sente que o que você fez tem é difícil de explicar, mas, tipo, é isso que o Marcelo falou, sabe? Tipo, menos surpresas, sabe? Você pode esperar mais estabilidade daquilo que você fez, né? O que eu vejo, assim, tem até aquele gráfico, é um gráfico oficial, né, de comparação entre JavaScript e Rust, onde quanto mais passa o tempo, fica mais difícil programar em JavaScript. E quanto que com o Rust é o contrário, né? Quanto mais passa o tempo, fica mais fácil, né? Então, tipo, uma das vantagens de quem utiliza Rust, gosta de mostrar esse gráfico. Mas vamos aqui, tem mais um convidado que chegou aqui, o Infoslack. Se apresenta aí, Infoslack, para a galera aí. Fala, galera, eu tô de volta aqui no meu podcast. O Infoslack Talk Show. Eu já tô batendo recorde, né, de participação. Mas, pô, maior prazer estar de volta, bater esse papo, ver o Bruno, ver o Marcelo, participar aqui com vocês. Aí, conta aí, e aí, ó, como que tá a sua relação com o Rust? Engatinhando, principalmente na parte de hardware, eu estou vendo um movimento interessante em produção, projetos mais robustos, né, mais maduros, pessoal utilizando o Rust em sistemas embarcados, e eu achei bem interessante a proposta, a facilidade, então, assim, a questão da integração, a comunicação, o tamanho, né, da aplicação final dentro desses hardwares limitados, comparação com C, com C++ e outras linguagens, e assim, tá absurdo, qualidade assim, bem superior, e a facilidade de debug. Eu vi um vídeo ontem que eu achei assim, nossa, que salto. Então, vamos lá. Então, eu queria saber de vocês, do ponto de vista de vocês, quais são as principais features de Rust? Não precisa citar todas, você pode falar só as que vocês gostam mais, etc. Fique à vontade aí. Eu gosto demais do cargo, cara. Acho que o cargo é o melhor gerenciador de dependências do projeto que já foi criado. Assim, nem falando da linguagem, falando de ferramental mesmo. Acho que o cargo é muito superior aí. Eu trabalhei pouco tempo com Java, né? Usei Ant, usei Maven, trabalho com Python, né? Então a gente usa o pip ali, né? Outros pacotes e tal. Também trabalhei muito tempo com Ruby. Tem ali o formato, né, de gestão de bibliotecas do Ruby, que é as gens, né? As gemas lá. E o cargo dá um dos zeros. Eu concordo, acho que o cargo como ferramental não só de gestão de pacotes, mas ele meio que torna-se onipresente, assim, né? Ele é o ponto de entrada de ferramentas, ele é plugins, é a ferramenta, assim, que eu acho que talvez seja a feature que fez Rust se diferenciar primeiro, né? Antes das pessoas conhecerem o restante que a linguagem tem, elas, como sofrem muito com isso, tanto no Python quanto no C, quando vem o cargo já é um ponto de venda, assim, ó, tá, leve meu dinheiro, isso resolve muita coisa para mim, entendeu? Então eu concordo, que o cargo é uma feature muito, muito interessante. Mas entrando dentro da linguagem, assim, eu acho que se eu falar type system, vai ser muito genérico, né? Porque o type system de Rust tem muita coisa, tem coisa que veio de Haskell, de ML, tem muita coisa assim que daria para a gente explorar. Mas eu acho que o fato de você facilmente conseguir representar restrição,
usando o type system do Rust. Coisa que em outras linguagens você tem que colocar cláusulas de guarda, você tem que colocar decorators lá no Python se você quiser fazer isso dinamicamente, se quiser que fique bonito, né? Você tem que fazer um monte de if para você evitar que alguém faça alguma coisa com o seu código que não era para ser feito. E o fato do type system do Rust ser bem robusto permite que a gente represente as coisas de maneira robusta, né? Então, acho que isso é para mim a principal feature, assim, é o que eu mais gosto, sabe? Quando eu me pego escrevendo classes hoje em dia no Python, e eu penso, poxa, como eu queria que isso daqui fosse um enum e uma trait, sabe? Eu queria implementar isso aqui em cima de um enum, eu não precisava de uma data class, sabe? E no Rust tudo isso fica muito claro pra gente, sabe? É difícil você, depois de um tempo que você entende a gama de tipos que você tem, é muito difícil você se pegar naquela coisa, será que isso aqui tinha que ser uma instruct? Será que isso aqui tinha que ser um enum? Parece que é meio que natural, sabe? O código leva você a escolher a tipagem correta para você representar as coisas, e é muito mágico até às vezes, sabe? Às vezes flui, né? O jeito que você escreve influencia no jeito que a coisa vai ser utilizada, que vai ser consumida, dá trabalho, né, claro, para você entender a parte de ownership e conseguir fazer isso sem ficar batendo cabeça com o compilador, mas uma vez que você consegue, é muito satisfatório, assim. Eu acho que essa é a minha feature favorita, né, não sei se existe um nome disso, né, mas você conseguir criar essas máquinas de estado, representar estado com tipos de maneira robusta, seria isso. Eu não tenho nada para complementar, nem para adicionar. O que eu ia perguntar é que, tipo, tem muitos projetos que adotam Rust por questão de segurança. Por exemplo, o próprio Linkerd lá, o projeto que eu falei para vocês lá, do Service Mesh, que é feito Rust, ele sempre gosta de se vender assim, não, eu escolhi Rust porque ele é security first. Isso é verdade? Dá para dizer isso de Rust? Que ele se preocupa, quem está usando Rust já existe na própria tecnologia da linguagem um nível de preocupação relacionado à segurança? Eu acho que isso se mistura um pouco, porque quando a gente fala a palavra segurança, ela tem vários nichos, né? Em caso de Rust, até no começo era engraçado que as pessoas falavam assim, Rust é uma linguagem segura, né? Então as pessoas pensavam, como assim, né? Uma linguagem segura? Então, na verdade, assim, a principal preocupação de Rust é a segurança de memória, né? É a segurança de compartilhamento de recursos de uma maneira que vai evitar que você tenha race conditions dentro de um código, que vai evitar que você acesse um endereço de memória inválido, esses problemas que a gente está acostumado, né? Só que isso tem um efeito também, né, na segurança. Existem várias brechas que foram exploradas por conta de no pointer. Né? Sim, eu já ia dizer, porque isso que você falou, calcanhar de Aquiles do C++, né? Calcanhar de Aquiles. Às vezes, uma pessoa, um hacker que for uma pessoa muito brilhante, ele vai conseguir explorar uma vulnerabilidade de um acesso ao endereço inválido de memória, desde que ele consiga colocar outra coisa que ele quer ali naquele endereço de memória, e o seu programa simplesmente vai avançar, entendeu? Agora, o Rust, ele evita que isso aconteça, né? Já na compilação. Então, assim, eu acho que isso naturalmente traz a segurança. E eu acho que o outro ponto que leva à segurança é que para você programar em Rust, você tem que programar direito. Fazer código correto é difícil. Então, você vai ter que ter mais cuidado com o seu código, sabe? Não vai deixar passar coisinhas que às vezes é comum de deixar em outras linguagens. E voltando ao type system, se você começar a ler código em Rust que os outros escrevem, você vai começar a se basear muito mais no type system. Você vai deixar de fazer as APIs string-based que a gente está acostumado a fazer em Python, sabe? Você recebe um parâmetro lá, on, off, numa stringzinha, sabe? Você começa a usar mais enums, você começa a criar mais tipos que só tem, que a cardinalidade deles é mais enxuta, que você sabe, olha, tem 3 variações disso aqui, sabe? Não tem como fazer outra coisa. E pronto, agora se você pega uma função que recebe ali um parâmetro que pode ser inteiro, que pode ser string, ou que pode ser string, mas ela tem 15 palavras que você pode passar ali para ser resolvida dentro de um if, entendeu? Então você não garante que todos os possíveis casos serão resolvidos, né? Em Rust, a própria linguagem, na estrutura dela, se você tem variações, você precisa suprir todas essas variações no seu código, né? Senão nem compila, a não ser que você explicitamente diga para o compilador, olha, eu
tô cagando para esses outros detalhes aqui. Mas você tem que dizer, você tem que falar explicitamente para o compilador o que você quer. E aí eu acho que isso também leva a um código mais seguro, né, com menos brechas. Então acho que eu acho que é um efeito, sabe? Como que eu posso dizer? Isso aí é um sintoma de você programar com mais cuidado, né, que o seu código acaba ficando mais seguro. Mas eu, pessoalmente, não sei se existe algum working group dentro de Rust que foque em segurança, em sec mesmo, sabe? Explicitamente falando. Eu acho que é só mesmo um efeito do restante da linguagem ser assim, mais estrita. E tem até um ponto que é interessante nesse que o Bruno falou, que quando você vai falar para o compilador, cara, essa parte aqui eu tô cagando a palavra aí, mas é basicamente isso, né? Você anota aquele bloco com uma palavra que é unsafe, né? Acho que isso já diz tudo ali, né? Unsafe, inseguro, né? Então, eu sei que isso aqui pode dar ruim e eu estou assumindo a responsabilidade. O compilador fala para você, beleza? Então, ó, tá com você aí a bola, sabe? Então, que até na sintaxe ali fica claro, né? Fica mais controlado e você pode até evitar aquilo, se você quiser, num analisador aí, evitar que o seu time use unsafe. Eu acho que eu já vi até um plugin para o cargo que identifica se tiver unsafe e nem compila e tal. Então. E eu não sei também se existe um time que pensa na parte de segurança, né? Mas aí eu volto lá no que eu estava falando lá no começo do papo, né? Aquele da Microsoft lá do quantidade de erros absurdas oriundas do 6C++ aí, muitos problemas que eles pegam é problema de segurança. Porque o cara, o hacker, né, que ele coloca, né, apaga a luz no escuro, a pessoa vai explorar ali uma vulnerabilidade que é o quê? É uma falha do seu código, né? Uma memória, um endereço ali que ele consegue injetar, que nem o Bruno falou, qualquer string ali, seu código aceita, né? E assim vai. Rust impede de fazer isso ali na sintaxe mesmo. A não ser que você queira. Aí você tem mecanismos de fazer. A não ser que você queira. Mas vai te dar um trabalhão que você vai pensar 2 vezes, sabe? Você vai ter que usar uma biblioteca de serialização para fazer o parse daquela string, e você vai ter que usar um monte de jeans ali para deixar a coisa dinâmica. Não é fácil, mas dá. Tanto que você vê, por exemplo, você vê bibliotecas que nem o PyDentic, né? Que faz isso. Então outras linguagens acabam fazendo isso por padrão, né? Se você pega as linguagens mais usadas aí de script, né, Ruby, Python, JavaScript, você joga qualquer coisa ali, né, e ela vai transformar para você num objeto da linguagem e vai sair processando. Sobre a área de segurança em si, eu digo, mas utilizando o Rust como ferramenta, não as diretivas de segurança da própria linguagem, mas o uso da linguagem nessa área. Tá rolando uma mudança bem grande, bem drástica também, até porque Rust é uma novidade, a dificuldade de você fazer engenharia reversa é absurda no momento, a gente não tem um ferramental disponível tão fácil assim, como se tem para outras linguagens e outras plataformas, e a quantidade de malware que está sendo reescrita em Rust é absurdo. Eu achei sensacional. Bem interessante isso. Eu queria citar também um projeto que tem na Red Hat, que é na área de segurança e que usa Rust, mas usa Rust só por um pequeno detalhe, que Rust é uma das linguagens hoje que está mais avançada no ecossistema de WebAssembly, né? Então tem mais ferramental, a comunidade está grande e tal. Então esse projeto que a gente tem na Red Hat, ele é chama Enarx, né? Enarx.io. Ele é um ambiente de execução de código confidencial. Então, ele cria, com o WebAssembler, ele cria uma espécie de container, onde você consegue colocar código, execução de programas com alta confidencialidade lá dentro, e você tem muitas camadas para evitar a engenharia reversa, para evitar que aquele código confidencial seja acessado hoje no ambiente onde a gente trabalha com clouds públicas e privadas. Então você consegue usar um container do Enarx para colocar um código ultra confidencial que ninguém pode ter acesso às instruções que estão ali, para rodar, por exemplo, numa Amazon, numa Google Cloud, e ele vai rodar dentro do Enarx. Então o Enarx cria para você um WebAssembly, né? Ele cria um OSM para você, e esse OSM tem várias camadas ali de obfuscação, de encriptação e tal. Eu não sei os detalhes todos, mas eu sei que assim, as garantias é que o código que você colocou lá, empacotou dentro dele, realmente não tem como de fora
você ter acesso às instruções que ele está. Nem por engenharia reversa, nem verificando quais são os sigcalls, porque é tudo abstraído, né? Então, poderia ser feito em qualquer outra linguagem, né? Foi feito em Rust porque o ecossistema de WebAssembly é bastante rico, né? Então, tem esse detalhe. Eu tinha duas perguntas separadas aqui, mas eu vou acabar juntando elas, porque estão relacionadas de eu perguntar em quais áreas e como que pode ser aplicado o Rust, né? Por exemplo, o Rust pode ser aplicado para web ou só para sistema operacional, etc. A pergunta é relacionada a isso, mas eu vou engordar ela um pouco aqui, porque saiu agora final do mês passado o relatório do Fórum Mundial Econômico dos 10 empregos do futuro. Desses 10, 8 são de tecnologia, né? Mas eu vou ler isso daqui, né? Tem aqui especialista em inteligência artificial e machine learning, é o primeiro, né? Aí tem analista de BI, analista de InfoSec, engenheiro de fintech, analista de ciência de dados, engenharia de robótica, especialista em Big Data e especialista em transformação digital. E aí, queria juntar as duas perguntas e saber de vocês como que o Rust pode entrar como um ator nessa realidade desses empregos do futuro, como ele pode ser usado nessas áreas e quais são as áreas, né, tipo assim, que eu posso utilizar o Rust, ou então o Rust está só reduzido àquelas aplicações que estão mais a nível de sistema operacional, etc. E, enfim, dissertem sobre o assunto. Cara, o Rust é uma linguagem de propósito geral, mais do que das linguagens que a gente tem hoje aí, mainstream. Uma linguagem que você consegue construir desde sistema operacional até aplicações de alto nível, né? Então eu vejo, por exemplo, muita gente de jogos, né, começando a pensar em usar Rust ali, né? E também vejo o Linus Torvalds falando de usar Rust no kernel do Linux. Então, assim, é muita aplicação de uma linguagem desse tipo, de propósito geral, como é C, como é C++, qualquer coisa dá para ser feito ali, né? Eu participei de um projeto que eu considero bem interessante, que a gente fez a migração de uma aplicação Java para Rust, tá? Por conta de custo de cloud, né? A gente sabe, o Java ele ocupa muita memória, usa muito processamento, toda aquela coisa. A gente pegou a mesma aplicação para Rust e reduziu assim o custo, eu não lembro exatamente os valores, mas assim, casa de 80%, assim, sabe? De diminuir assim de custo, né? Porque você precisa de menos máquina, menos memória, menos tudo. Então, você comentou bastante sobre Big Data, né, processamento de inteligência artificial, essas coisas, são áreas que demandam muito processamento, né? Então, quando a gente fala de Big Data, a gente pega 1 zilhão de dados ali e tenta processar o mais rápido possível para extrair informações ali. Rust se aplica muito nisso, né? Pela velocidade, assim, pela capacidade de trabalhar de forma paralela, sem você ter problemas que você tem em outras linguagens, né? Sim, basicamente eu vejo o Rust se aplicando em tudo que eu falo, porque traz umas vantagens que às vezes o programador não vê, né? E são diretamente relacionadas à utilização de recursos computacionais, né? Que no final resulta em dinheiro e é o que paga aí o nosso salário, mantém a empresa funcionando e tudo mais. Eu já vi projetos em Rust em todos os nichos, assim. Eu conheço empresa no Brasil, inclusive, que tem APIs escritas em Rust, né? Que é uma das empresas que fazia eventos até, meetups de Rust, e eu conheço pessoas que trabalharam em projetos de APIs REST mesmo, devolver JSON, mas que eles tinham um problema ali de gargalo mesmo, de entrega rápida, né, em microsegundos, e eles conseguiram chegar nisso com solução em Rust. Tem casos famosos de empresas de game que trocaram de C++ para Rust, para ganhar também em questão de memória. Mas a gente está passando agora por um momento de descoberta, né? Apesar de ter um bom tempo já a linguagem e de ter ficado muito tempo no hype, eu acho que assim, agora que o mercado está se formando para Rust, né? A gente tem a Rust agora é colocada no leque de possibilidades quando você está discutindo um novo projeto. Há um tempo atrás nem era discutido, era tipo, ou a gente vai fazer em Ruby, ou a gente vai fazer em Java, ou a gente vai fazer em Python, né? Python passou por essa mesma fase que Rust está passando lá há 10 anos atrás, sabe? E agora o Rust está sendo colocado na mesa para discutir, né? E as pessoas já estão sabendo como a linguagem funciona e tudo mais. Então, eu acho que a gente vai ver uma expansão, né, das áreas que o Rust atua, mas hoje
eu diria que a presença massiva de Rust está dentro da área cripto, né? Tanto que se você pesquisar vagas de Rust hoje em dia, 99% delas são empresas de digital assets, né? E grande parte delas estão trabalhando em blockchain com Rust, né? É um dos motivos pelo qual ainda não estou trabalhando com Rust ainda, inclusive. Porque as vagas que trabalham mais no high level, digamos assim, em aplicações gerais, aplicações de uso comum, APIs e aplicações de CLI e aplicações de frameworks e tudo mais, existe muita coisa sendo desenvolvida, mas o mercado ainda não absorveu, né? Mas tem muita coisa bacana acontecendo. Então, a minha perspectiva é muito positiva, porque eu vejo que a linguagem já está sendo discutida como uma possibilidade de adoção, né? Mas no cenário atual, a gente vai ver muito Rust na área de cripto. E o Marcelo, como trabalhou, ele pode até dizer o porquê. Eu não sei. Tem muito a ver com a questão de você precisar processar rápido as coisas, de você precisar e ter uma garantia ali dos dados, né? Então, você começa a pegar algoritmos de criptografia e tal, de você encontrar pontos concordantes ali, né, dentro de uma matriz, alguma coisa. E Rust faz isso muito rápido e com segurança, né? Tem um outro cara que também que ajudou muito o Rust ali, né, dois, né? Primeiro que é a Solana, né? É uma moeda, né, um ambiente de desenvolvimento para cripto, com SDK, tudo, que é feito em Rust, tá? Tudo ali então, acho que foi o primeiro grande nome ali, o grande player que usou Rust 100%, porque muitas coisas são feitas em Go ainda, né? Você pega, por exemplo, o Ethereum, a maior parte ali é em Go, né? E então acho que o Solana foi um grande player aí para massificar o uso do Rust no cripto, mas principalmente os fatores que a gente já comentou aqui, chovendo molhado, ficar falando memória, segurança, né? Essas coisas. É isso. E tem também a questão da, não consigo falar essa palavra, interoperabilidade. Saiu. A gente está vendo ferramentas, né? Tem várias, mas para citar as mais famosas, o Pydantic, que é a biblioteca de validação em Python, que foi reescrito em Rust, 100% só a API mesmo que expõe o Pydantic é escrito em Python, mas tudo interno do Pydantic 2, que foi lançado recentemente, é escrito em Rust, com ganhos enormes, assim, inclusive de bugs que foram resolvidos sem o autor saber que existiam antes, ele só ficou sabendo quando ele escreveu a versão em Rust, né? E tem uma outra biblioteca chamada Polar, né, que é o Polar RS, que aos pouquinhos ela está tomando espaço num mundo de data science, né, onde se usa muito pandas, e as APIs para você acessar o Polar está ficando cada vez mais parecida com data frames do Pandas, com um ganho gigantesco também na parte de performance, de uso de memória. Então, se você pensar que isso tudo vai rodar em lambdas, às vezes, né, a pessoa vai colocar lá num serverless, então, um pouquinho que você economizar ali já vai fazer uma diferença gigantesca, né? Ainda mais hoje em dia que todo mundo quer oferecer um produto de AI que processa, você tem que subir lá 8 fotos suas de 300 mega cada foto, né? E tem que botar um algoritmo ali por trás para processar aquilo ali e rodar um modelo aí para ganhar dinheiro. Então, no fim das contas, para cada fotinho dessa aí, se você economizar um pouquinho de memória, o custo da cloud vai ser gigantesco, né? Sem contar o custo energético. Então, também tem essa questão. E você não precisa necessariamente falar para os seus engenheiros de dados, para os seus data science, programarem em Rust, né? Eles vão usar essas ferramentas, mas o pessoal que é engenheiro, que cria ferramenta, né, time de tooling, cada vez mais pode criar coisas em Rust, expor lá para o Ruby, expor para o JavaScript. O JavaScript eu acho que ainda está um pouco mais, esse cenário ainda está um pouco mais lento, eu não sei se é o efeito do Deno, né, que causou um pouco de hype aí, mas eu sei que no cenário de Python, isso tem acontecido muito forte, assim, né, tipo, se uma biblioteca Python muito famosa, provavelmente já tem uma issue lá, dizendo que uma hora eles vão reescrever algum gargalo em Rust, né? Porque tem funcionado muito bem o ferramental, né, para você fazer isso. E é muito ergonômico, é muito simplesinho de você escrever uma função em Rust e fazer ali 2 ou 3 atributos e pronto, você já tem um pacote Python escrito em Rust super rápido e com essas garantias do type system do Rust. Então, esse é um ponto importantíssimo e que, apesar de dar para fazer com outras linguagens, é uma experiência completamente diferente, né? Então, também acho que o Rust tem liderado um pouco essa substituição do que a gente usava antes de C para fazer esse tipo de coisa, para fazer para as outras linguagens. Exatamente.
Dá para perceber já atualmente essa atuação nos bastidores, né? No background, Rust a todo vapor ali, fazendo essa integração. Nos últimos 10 anos, se você for olhar para Python na área de dados, domínio total, domínio completo. O Polar, que o Bruno mencionou, fez uma integração, hoje você já consegue inicializar, né, projetos de data science, manipulação de dados, tanto com Python, quanto com outras linguagens, por exemplo, o LXI, com Livebook e muito mais. E quem está fazendo essa manipulação de dados no lugar do Pandas é o Polar, com Rust. E se integra bem, você utiliza bem. Até o PyTorch já está lançando, acho que já lançou, se eu não me engano, a integração com o Rust também. Então você já consegue fazer um pipeline de dados ali do Polar e jogar, né, para um pré-processamento em um modelo que você esteja criando ali com PyTorch, só que a integração inteira é com Rust. Ou até escrever modelos inteiros de machine learning em Rust usando PyTorch. Então, tá ficando bem interessante. Eu acho um ponto positivo, por exemplo, o que o Marcelo citou do Linux, querer adotar o Rust para o kernel. Também a Microsoft também está investindo pesado em Rust. A maioria das Big Techs também tem muitos projetos em Rust. Eu acho que isso é um movimento que dá muita força para essa linguagem, para essa tecnologia. Agora eu queria saber de vocês, assim, dá para fazer um vídeo todo sobre isso que eu vou puxar agora. Primeiro, se alguém pudesse explicar aí, qual projeto, quais organizações estão por detrás do Rust? Aí alguém poderia explicar aí, e depois tipo, quão ruim ou quanto isso pode influenciar de forma negativa a evolução da tecnologia. Bom, o Rust surgiu num laboratório da Mozilla, né? Foi desenvolvido lá pelo cara que hoje é um dos devs do Swift na Apple, né? Acredito que ele está lá ainda no Swift, um cara que, tipo, ele é brilhante, assim, em fazer design de linguagens, tanto que se você pegar qualquer uma das duas, você vai ver coisas sensacionais, assim. E, se eu não me engano, isso surgiu como um projeto sem muita expectativa, mas que logo a Mozilla viu potencial, né, para resolver os problemas deles, focados no motor de renderização do Firefox, e foi ali que o projeto surgiu mesmo, foi dali que veio. E durante muitos anos, Rust foi conhecido como a linguagem da Mozilla, o projeto da Mozilla. Existe para o Firefox, existe para a Mozilla, tanto que a Mozilla, quando eu comecei a estudar Rust, a Mozilla era o principal fomentador de Rust. Então eu participei de eventos, meetups, e teve um evento chamado Mozilla Roadshow, né, que eles espalharam em várias cidades, assim, no mundo todo. No Brasil aconteceu, acho que nos 2, 3 lugares. Eu fui em 3 desses encontros, em que eles bancavam, assim, o evento, mandavam marketing para que a gente aprendesse Rust, ensinasse Rust para as pessoas e levasse a palavra do Rust em diante. Então, a Mozilla investiu fortemente por interesse próprio de resolver os problemas dela dentro do navegador. Só que, assim, alguns funcionários lá dentro da Mozilla, que eram responsáveis, core developers do Rust, né, tipo o Nico, o Matt Sachs e outras pessoas, eles acho que queriam levar o Rust para um patamar além do que só ficar dentro da Mozilla, né? Não era, começou a se ver um potencial do Rust ir além da Mozilla. Então teve essa necessidade de desatachar, sabe? Tirar essa imagem de, olha, isso aqui é da Mozilla, sabe? A gente precisa que a linguagem... Então teve uma discussão muito longa, que ocasionou mudanças até na comunidade lá, criou-se working groups e tudo mais, de maneira bastante aberta, até que se criou uma fundação, né, que é a Rust Foundation. E a fundação, ela surgiu dessas pessoas que já eram cores lá dentro, na época da Mozilla, enfim. E nesse meio todo acontece a vida, né? E aí a vida acontecendo, rolou o layoff da Mozilla lá atrás, antes mesmo de ter essa onda de layoff, a Mozilla já tinha mandado um monte de gente embora, muitos cores developers do Rust tinham saído e acabaram indo para outras empresas grandes também que estavam interessadas em usar Rust. E essas empresas grandes começaram a ter interesse em investir na linguagem, né, em colocar grana para evoluir a linguagem, né? Então a gente tem ali pessoas que foram para a Microsoft, pessoas que foram para a Apple, eu acho que essas duas que eu sei, tem uma outra que é uma empresa de a Amazon também, não? A Amazon, exatamente, que estava desenvolvendo um sistema operacional em Rust, né, para rodar dentro do AWS. E tem uma empresa de consultoria chamada Ferro System, também, que é bem forte, assim, em entregar... eu acho que é a Ferro System,
ou é uma outra que tem um nome parecido, mas eles entregam muita parte de consultoria, de resolver problemas em software legado, sabe? E eles tinham muito interesse em investir no Rust. Então, eu acho que quando juntou o interesse dessas pessoas da comunidade, né, que eram core developers, mais essas empresas que queriam levar a linguagem além da Mozilla, eles acabaram criando essa ideia da fundação, né? Aí a fundação surgiu como uma organização sem fins lucrativos, tal, uma fundação mesmo, né, com um monte de coisa. E daí para frente muita coisa aconteceu, né? Mas hoje quem está por trás da linguagem Rust é a Rust Foundation, né? Em parte tipo de propriedade intelectual, branding e evolução da linguagem, e existe uma árvore assim de working groups dentro da linguagem. Tem um working group que trabalha só com compilador, outro que trabalha só com a experiência do desenvolvedor, outro que trabalha só com cargo, outro que trabalha só com... Enfim, tem muitos working groups, alguns que ganham dinheiro, com pessoas que recebem para fazer aquele trabalho, né? Recebem, por exemplo, da Microsoft para estar alocado dentro da Rust Foundation e ser líder de um working group, e existem um monte de contribuidores também que estão ali, né? Eu já cheguei a me envolver um pouquinho em um desses working groups, mas não tive tempo de ir além. Então hoje, pelo que eu sei, é isso. Não sei se o Marcelo tem alguma outra informação, mas a gente tem a Rust Foundation e vários grupos de atuação embaixo. Não, é isso aí mesmo, assim, pelo que eu sei também, não estou ali no dia a dia, tá? Eu sei que tem outra empresa que a gente não citou, que é a Samsung também, que entrou forte lá atrás ainda, na época da Mozilla, por conta de Samsung desenvolve muita coisa embarcada, né, muito hardware, né, e eles começaram forte nessa parte aí de embarcados junto com a Mozilla, e até hoje são um grande nome aí, tanto em ferramental como em contribuição aí na linguagem. Eu citei isso porque acho que de 2021 para cá, o projeto sofreu alguns baques, né? Teve alguns incidentes muito pesados. Assim, o último que foi relacionado à marca, né? Do logo do Rust, copyright relacionado a isso, né? A própria tecnologia foi muito pesado. Os problemas, enfim, basicamente, assim, ser bastante sincero para quem está assistindo a gente, a Rust Foundation e os órgãos que estão ao redor da tecnologia são muito problemáticos, assim, principalmente com os moderadores e muitas pessoas chaves, de contribuição chaves para o projeto. Então tem vários casos aí, tem casos de constrangimento por exemplo, de professor de universidade que foi convidado para fazer palestra e no final da hora cortaram o cara. Teve esse relacionado a um copyright que uma nova regra relacionada tanto ao nome Rust quanto quanto o logo do Rust, etc. E, tipo, tinha umas regras muito absurdas lá, que eles fizeram uma proposta para a comunidade avaliar e simplesmente a comunidade mandou jogar fora. E houve muita pressão, muita gente saiu do projeto assim, tanto quando surgiu esse último problema que eu estou citando aí, o pessoal ficou com muito medo assim, do projeto desandar. Só que acabou que no final eles não cometeram essa loucura, né, de aplicar essas novas regras e aceitaram o que a comunidade pediu, e hoje em dia, por exemplo, eu já posso divulgar esse vídeo escrevendo a palavra Rush lá. E foi engraçado que era tão pesado que muitos canais mudaram o nome de Rush, colocaram um Y no final, só para evitar processo. Era um negócio muito pesado. Eu acho que assim, teve um pouco de tudo nessa história, né? Realmente teve um documento, uma proposta que nunca foi batido o martelo. Foi uma proposta que foi escrita por um grupo de pessoas dentro da Rust Foundation. Dentro desse grupo de pessoas, tem pessoas que trabalham comigo na Red Hat que são membros desse working group, então eu cheguei a conversar com o Josh, né, que é uma dessas pessoas. E o que acontece é assim, a Rust Foundation cresceu como organização e ela precisou, por questões burocráticas, trazer pessoas que não são necessariamente da área tech, que não entendem como é que funcionam a dinâmica de uma comunidade, a dinâmica do software livre, pessoas que são, por exemplo, advogados lá e promotores e não sei o que, especialistas em marca, em branding, e trabalham em grandes empresas que fabricam bebida, que fabricam equipamentos, e que eles têm um jeito de lidar com essas coisas de proteção de marca. Então é comum, por exemplo, se eu inventei um novo celular, eu querer proteger a minha marca a ferro e fogo, entendeu? Porque, então, o que aconteceu foi que essa proposta ela foi escrita com a ajuda eu não sei se foi uma consultoria, alguma coisa assim,
E foi feita nesses termos, porque esse pessoal que trabalha com isso, eles meio que têm um framework próprio para lidar com questões de branding, de marca. Então eles pensaram, olha, a gente tem que proteger uma marca, a missão dessa organização que nos contratou aqui como consultoria proteger uma marca, então eles redigiram uma proposta. Pô, não podia nem fazer treinamento, eu não posso fazer não podia fazer um treinamento aqui na cidade que eu tô, fazer um treinamento de Rust. Se eles soubessem, ia ser processado. E eles foram assim, eles foram muito além da conta, sabe? Dentro disso, de proteger a marca, de proteger o logo, de proteger o uso daquela palavra, né? Tanto, por exemplo, se hoje você quiser fazer um treinamento aí, sei lá, treinamento Microsoft, né? Provavelmente, dependendo do quanto o seu treinamento crescer, os advogados da Microsoft vão bater na sua porta, entendeu? Então, você repara assim que o que aconteceu foi que, assim, como a organização da Rust Foundation ela é aberta, esse documento foi redigido e colocado publicamente para os membros do Working Group. Só que aí isso vazou dos membros do Working Group e aí começa o telefone sem fio, entendeu? Então, assim, ninguém foi lá a organização não foi lá e bateu e falou assim, não, tá certo, é isso que vai acontecer, a partir do dia tal ninguém mais usa o nome Rust. O que aconteceu foi que isso estava em discussão. Mesmo internamente existiam ali as desavenças, gente que não estava concordando com aquele trabalho e gente que estava concordando. Então, assim, estava no meio de um processo. E aí aconteceu que um youtuber famoso, né, que não vou citar nomes para não ter strikes, mas ocorreu de um youtuber aí bem famoso, um cara que é bem influente se tornou influente na comunidade Rust, ele fez aqueles reacts, né, do documento, e pronto, quando ele fez o react ali, lendo o documento e fazendo aquelas caras assim do tipo, se eu chamei a minha filha de Rust, eu vou ter que mudar o nome dela, e não sei o que, esse negócio explodiu de um jeito, né, e meio que assim, as pessoas ficaram realmente tirando, até eu fiz, eu levei para o exagero, porque pedia para levar para o exagero, entendeu? Eu fui lá no meu Twitter e coloquei assim, para tirar sarro, né? Coloquei Bruno Rust Rocha. Aí fui lá na fundação e falei, e aí, vocês vão me processar, sabe? Tipo assim, meio que aquele negócio instigou as pessoas a terem um overreaction, porque foi ridículo mesmo, sabe? Mas isso nunca foi finalizado. Algumas coisas faziam sentido ali, como guideline, e outras coisas estavam absurdas, né? Então, existiu isso, sabe? Foi uma confusão completa que ocorreu nisso daí. Já no outro caso que você citou, que esse daí eu já achei mais grave do que o do branding, que foi o seguinte, tem um professor aí, uma pessoa que é um programador C++, mais influente na comunidade C++ e tal, que ele está propondo algumas mudanças no Rust, né, mudanças internas mesmo do compilador. E ele tem uma palestra, né, não só uma palestra, ele tem um grupo, ele tem um material de pesquisa sobre isso, né, que ele propõe isso. E não é todo mundo dentro da comunidade Rust que concorda com o ponto de vista dele para dentro do compilador Rust. Só que ele foi convidado a ser o keynote principal da RustConf, né? Então convidaram ele para colocar lá. Só que assim, como existe essa rixazinha, assim, o pessoal meio que não concorda com as ideias dele, de última hora decidiram, ele não vai ser mais keynote, porque a gente não quer dar palco para essa ideia, sabe? Ele tá com uma ideia meio revolucionária, coloca ele só para ter uma palestrinha comum numa salinha. Ele vai de uma hora para outra, ele deixa de ser o keynote. E o cara, ele preparou o material dele, ele vinha já, não sei, 1 mês, 2 meses, se preparando para ser um keynote, né? Para fazer um slide lá e falar assim, eu tenho uma ideia revolucionária para o compilador. E de repente ele chegou lá uma semana antes da RustConf e falaram, olha, você vai ficar com a salinha ali no 3º andar, porque a sua palestra foi downgraded, né? Foi essa palavra que eles usaram. E isso eu achei grave, né? Mas isso foi uma coisa que surgiu do Working Group que cuida da conferência, né? Mas tipo assim, tem um outro caso que eu citei também, que é o primeiro, acho que é de 2021, se eu tô lembrado, onde todos os moderadores saíram do projeto, cara. Então, assim, Discord, eu né? considero meio problemático essa comunidade, a comunidade Rust, sim. Mas enfim, que seja. Pessoalmente, o que eu vejo, assim, a comunidade Rust, ela sempre foi uma comunidade excelente, super acolhedora, e ela era exemplo, assim, de comunidade. Então, se entrava em qualquer discussão dessas chamadas oficiais, antes de ter a Rust Foundation, mas chamava-se de oficiais, canais do Discord, tinha um outro fórum lá que eu não lembro qual era a plataforma, mas o pessoal usava muito aquela outra plataforma para conversar, e você conseguia, assim, um lugar muito saudável. Quando entrou a Rust Foundation, automaticamente começa a entrar uma série de regras, uma série de organizações que geralmente tem gente que não vai concordar com aquilo. E aí começa a ter intriga, ser humano e tal. E aí realmente ficou um ambiente insalubre. E eu conheço até pessoas que saíram mesmo, que eram moderadores do Discord e que realmente falaram assim, eu não quero mais estar envolvido porque tá difícil, sabe, a relação. A gente quer fazer as coisas do jeito que a gente fazia antes e agora tá
tá indo para o caminho meio ruim. Mas eu acho que, assim, meu ponto de vista, é uma fase que a organização está passando e que não influencia diretamente na tecnologia, porque existem muitas camadas até o código Rust que vai ser compilado que você vai usar no seu, né? Não, eu concordo, e meu objetivo de trazer essas perguntas aqui é para deixar claras as coisas, porque às vezes o telefone, né, chega nas pessoas assim pela metade, né? Porque todos esses incidentes ajudaram a comunidade a crescer e o processo de manter e dar suporte para tecnologia está muito mais maduro hoje em dia tipo, quem está assistindo a gente pode apostar, pode se manter, não fujam. Isso foi uma coisa, o pensamento passou pela minha cabeça também nessas situações, porque eu também estou acompanhando essas situações. E eu fiquei meio assim, já que também eu não mexo assim não trabalho direto com Rust, eu fiquei meio assim de abandonar, mas hoje eu entendo, continuar. Porque eu acho que isso causou um pouco de impacto em todo mundo, assim, de ficar pensando, poxa, o que está acontecendo, né? Ainda mais que a gente faz conteúdo para a comunidade, sabe? Eu até brincava, eu tenho um repositório lá no GitHub que é bem acessado, que chama Python to Rust, né? Que é um guiazinho para quem programa em Python aprender em Rust. Eu ia ter que mudar o nome, né? Se aquilo fosse verdade. Ia ter que colocar Python to aquela linguagem do caranguejo. Tanto que o pessoal criou um fork do Rust, né? Que é a linguagem Crab lá e agora eu acho que não estão mantendo mais, mas durante um tempo o pessoal mais rebelde assim começou a criar um fork do Rust para não ter a fundação, né? E eu acho que assim, como você coloca interesses empresariais junto com interesses de comunidade, é inevitável que exista um período de atrito, né? Aliás, vai sempre existir um período de atrito. E o grande trabalho é você balancear, né? Eu falo isso com propriedade porque eu trabalho numa empresa que é uma empresa com objetivos lucrativos e, ao mesmo tempo, é uma das maiores empresas de open source e comunidade. Então, a gente está sempre fazendo esse balanço entre o interesse da comunidade e o interesse comercial. E é muito difícil segurar essa onda, sabe? Porque você tem que mover dos dois lados, né? Não tem como dizer que não. Você tem que mover para entregar um produto e você tem que mover para entregar a missão da comunidade. Então, no caso de uma fundação que chega numa linguagem que começa a ser tão poderosa como o Rust, é inegável que você coloca pessoas ali que são membros, que estão sendo pagos por empresas que têm interesses em resolver coisas específicas da linguagem, né? Então, mesmo que a fundação tenha toda a sua estrutura para tomar decisões mais, como que eu posso dizer, imparcialmente possíveis, o atrito é meio difícil de você não ter, sabe? Então, inevitavelmente, eu vou defender, se eu estivesse na fundação e eu estivesse desenvolvendo um projeto em Rust, talvez eu ia levantar mais a bola para o meu interesse, né? Para mim é isso, né? A minha é mais importante, o outro, a minha é mais importante. Então, enfim, eu acho que, felizmente, essas coisinhas aí, essas picuinhas estão sendo resolvidas. Pelo que eu tenho acompanhado, né? Também não tenho tempo de participar muito, mas pelo que eu tenho acompanhado, está sendo resolvido e está voltando a ser bem saudável, assim, participar. Porque é legal participar dessas coisas. E qual conselho ou recomendação vocês dariam para quem quer apostar no Rush? Ou vale a pena apostar no Rush? Eu queria só fazer uma pode falar, desculpa. Pode falar. Ponto anterior, antes aí. Quem trabalha com Ruby, né, passou por uma situação parecida há muitos anos atrás, quando o Rails, né, que é o maior framework aí da linguagem, teve uma situação muito parecida, que foi na empresa que faz o Rails, patenteou a marca, né, e proibiu muitas empresas aí de usarem o nome, né, porque assim como está acontecendo com o IA hoje, né, que você entra no Instagram, aparece lá, aprenda a inteligência artificial, e tem uma mulher, né, com uma máscara de robô ali, com roupas mínimas, né, como o pessoal de marketing faz sempre, vulgarizando, sexualizando tudo. E não todo mundo de marketing, tá, pessoal? Assim, algumas pessoas de marketing. Tá registrado aqui, toda generalização é burra, né, não podemos esquecer disso. Mas, assim como está acontecendo com o IA, eu acho que existe um medo, né, na fundação, de que venham esses aproveitadores, né, e comecem a vender material de qualidade duvidosa aí, né, aprenda Rust em 4 horas, sabe, essas coisas assim, de gerenciar marca, né, de ficar em cima desses casos. Eu, honestamente, não acredito que a comunidade processaria o Bruno por causa do repositório dele lá, mas certamente uma empresa que está utilizando o nome para ganhar dinheiro de uma forma não tão legal assim, com certeza, né? E na época que aconteceu isso com o Rails, também teve essa discussão, o cara é um ditador, não sei o quê.
E quando o pessoal entendeu, né, esse ponto, né, de o objetivo era realmente proteger a comunidade, entendeu? Era evitar, né, os aproveitadores, né? Aí ficou mais claro e as coisas seguiram em frente tranquilamente. Mas na época que aconteceu isso, você tinha, 50 mil linguagens on Rails, frameworks, não sei o que, on Rails, tudo era on Rails, sabe? Tinha É um bom ponto, porque a gente estava próximo de surgir um Rust Academy dando uma certificação oficial de Exato. Rust. Exato, entendeu? Exato. Começa a aparecer essa galera ali. Teve a certificação de Rails, teve a certificação de Ruby na época, sabe? Que todo mundo olhava e falava, mano, que é isso aí? Não tem nada a ver, sabe? Totalmente fora do universo da linguagem. E então acho que o ponto da fundação seria esse, mas obviamente pelos motivos que a gente já citou aqui, não foi. A intenção foi boa, mas a execução foi ruim. E vale citar que isso é comum em outras linguagens. A própria Python Software Foundation tem lá os termos de proteção de marca, e apesar de que a gente, como comunidade, a gente vive fazendo camisetas e colocando o logo do Python, a gente altera o logo do Python às vezes, coloca um chapeuzinho ali, faz, sei lá, Python Brasil, Python Nordeste, a gente muda. Existem diretivas de branding e se for para fins lucrativos, você não pode. Então eu não posso pegar o logo do Python, por exemplo, e colocar lá no meu curso que eu vendo na Linux Tips de Python, sabe? Eu posso colocar o logo lá se eu seguir a diretiva do logo, mas eu não posso mudar o logo e botar um pinguinzinho pendurado em cima dele para vender e ganhar dinheiro. Então, a Python Software Foundation também faz esse tipo de proteção, sabe? Eu não posso abrir uma empresa, eu não posso abrir uma empresa chamada Python Academy e oferecer uma certificação, porque está protegido, a não ser que eu faça algo que seja de comunidade, entendeu? Então existe essa proteção em outras tecnologias também, né? Só que a discussão foi o que saiu dos eixos ali, né? Sim, exato. Não, eu acho isso super desistir, super válido, porque tem que ter uma camada de proteção, né? A gente vê, eu que sou mais velho, assim, lembro lá do começo da época do Linux, né? Apareceu um monte de empresas, muita empresa ganhou dinheiro em cima do Linux, de uma forma, vou dizer desonesta, que é uma palavra muito forte, mas de uma forma não legal, assim, né? Não em prol da comunidade. E aí teve Linux Foundation, toda essa discussão que a gente teve lá atrás, entendeu? De uma forma um pouco mais agressiva, teve aquela discussão se valia a pena usar a GPL, o que ia fazer, não sei o que, coisas da história. Então, é muito importante ter essas discussões, sim, mas não dessa forma que foi rolada. Agora, acho que a próxima pergunta era se vale a pena estudar Rust, é isso? Qual o conselho que vocês dão para quem quer estudar Rust, quem quer usar Rust, etc., quem quer se tornar um developer Rust? Cara, eu recomendo comprar meu livro. Olha, recomendo também, é um livro muito bom. Vai ter essa pergunta do livro, você não precisa adiantar, vai ter essa pergunta do livro. Mas assim, o que eu estou falando é mais no sentido, sei lá, tem uma pessoa que está tentando, por exemplo, já é um desenvolvedor experiente, e aí, eu quero aprender Rust, quero migrar para o Rust, ou então a pessoa novata, é um novato, quer aprender uma linguagem, vou estudar Rust, qual é o conselho que você daria? Tipo assim, não vá para o Rust, vá para outro lugar, ou algo parecido. Não, eu acho que vá sim, vá para o Rust, aprenda Rust, nem que não for a sua linguagem principal, porque como a gente comentou aqui, está ganhando muita tração agora, então você não vai entrar no LinkedIn e vai ter 20 mil vagas de Rust lá, certo? Vai ter 20 mil vagas. O pessoal pensa muito no agora. Exato. Tem que pensar mais no futuro, então... E lá no futuro vai ter uma frase que você vai ouvir muito, né? Amanhã você vai desejar ter começado ontem. Então dá logo uma olhada, explora um pouco. Aí eu acho que nesse ponto, acho que vale a pena pensar na expectativa que você tem, né? Eu, para ser bem realista, se a pessoa é iniciante e ela precisa muito de um emprego para sobreviver, botar comida dentro de casa, e ela precisa disso para, como diz aquele Atlanta, né? Eu preciso comer em setembro, hoje, não em setembro. Exato. Se você precisa fazer isso agora, eu diria que o mercado te dá indicadores de que é melhor você aprender Python, JavaScript e Java, né? Basicamente, acho que essas três têm vagas, né? Digamos assim, você vai estudando bastante e
tendo um bom conhecimento, uma hora você vai pingar um emprego aí, uma oportunidade, um freela, alguma coisa para você nessas linguagens. Então, se você está começando e o seu objetivo é emprego, eu digo para você, vai primeiro para essas, né? Depois você volta para o Rust, não desiste dele, mas primeiro vai para essas, né? Agora, se você já programa em outra linguagem, você já trabalha na área, sabe? Você já tem ali, você já é um nível ali de pleno ali para cima, você já está estável, sabe? Você já está pondo comida na sua mesa e você está querendo se atualizar porque vem na frente aí no mercado, né? E que você não vai ficar estagnado numa linguagem de programação só, nunca recomendo isso para ninguém. Então aí eu recomendo você ter o Rust, tenha Rust como sua... Experimenta, né? Experimenta Rust, experimenta depois, se não gostar do Rust, experimenta a Zig, se você for trabalhar com coisas de mais baixo nível. Se você não gostar do Zig, experimenta Go, experimenta outras linguagens. E Rust é uma das excelentes, a minha recomendação, porque ela é multipropósito, ela consegue atuar em várias camadas, né? E pelo burburinho a gente vê que tem um futuro muito brilhante pela frente, né? Bruno falou aí da questão de você não trabalhar com uma linguagem só a sua carreira inteira. Eu comecei lá nos anos 90. Se eu tivesse focado na linguagem que eu comecei, eu tava ferrado. Para trabalhar com Pascal, nas primeiras contas, paguei com Pascal. Então, acho que parte do pessoal aqui nem viu isso. Ouviu ir na escola, ou algum comentário. Eu trabalhava profissionalmente com Pascal, ganhava dinheiro com isso. Tipo, investido nisso, estava passando fome, porque ninguém mais usa hoje em dia, né? Então, é importante a gente ter essa visão do futuro, né? Pô, do Pascal, passei para o C, fiquei 14 anos dentro do C, C++, né? Mexi com Java, depois com Ruby, depois com Rust, Python, sempre ali fazendo uma cola, um script, né? Acho que é importante ter no seu canivete aí de conhecimentos esse tipo de linguagem aí, Python, com certeza, né? Porque acaba te resolvendo muita coisa muito fácil. Mas dá uma olhadinha, né? Com tempo livre, a gente sempre fala tempo livre, o pessoal fala, pô, tempo livre eu quero jogar videogame, né? Sei lá, uma hora que der ali um pouquinho de Rust não vai matar ninguém, tá ligado? Porque eu acho que a gente que é mais velho, a gente tem que ter tem que sacar qual é o momento que a gente tem que evoluir, né? Isso. Evoluir, tem que conseguir enxergar essas coisas, né? Porque toda hora a nossa carreira dá alguns switches, né? Faz alguns switches. E eu queria adicionar uma outra coisa que você tinha falado, né? Tipo, se vale a pena aprender Rust e tal. E eu pessoalmente acho que vale a pena aprender Rust, mesmo que não exista mercado de trabalho nenhum para a linguagem, né? Esse é meu pensamento hoje. Mesmo que não exista vaga para Rust, se você programa em JavaScript, em Python, em Ruby, já vale a pena você saber Rust. Ela já vai agregar para você, primeiro, porque ela tem boa interoperabilidade, você vai conseguir desenvolver coisas que você vai utilizar, e segundo, porque você vai se tornar uma pessoa programadora melhor depois que você aprender Rust. Vai por mim, porque não sou eu que estou dizendo, é a maior parte das pessoas que programam em Rust. Sim, sim. O meu código em Python, ele melhorou muito depois que eu comecei a aprender a representar as coisas usando tipos em Rust. Eu tento fazer um código em Python mais estrito, um código Python que permite menos brechas, um código em Python que satisfaz mais aquilo que fazer um design de código mais conciso, né? Então eu aprendi muita coisa que antes eu não prestava atenção, né? E hoje eu já me preocupo, né? E que devia ser uma preocupação constante, mas que depois que a gente aprende um paradigma completamente diferente, abre aquela possibilidade. Então, você já vai melhorar o seu próprio design do seu JavaScript, do seu TypeScript, com o Rust, com certeza. Eu ia dizer... para novas ideias, né, bicho? Sim. Eu ia dizer que Rust, para o pessoal que já é experiente, Rust não é difícil, Rust vai te fazer pensar diferente. Eu ia dizer que a grande vantagem é essa, né? Enfim, vocês acham que faltou a gente falar alguma coisa aqui sobre Rust, sobre esse assunto? Assim, no sentido de mais para quem está olhando, para quem quer conhecer, etc. Não estou falando que a gente vai fazer um treinamento aqui para o host de Rust. Eu acho que, geralmente, quem está começando e principalmente quem nunca viu Rust, vai ter alguém ouvindo aqui que nunca viu Rust na vida. Eu acho que o pessoal sempre me faz duas perguntas, né? Tipo, o que é tão diferente assim no Rust? Porque é comum a gente falar que Rust tem um paradigma completamente diferente do que a gente está acostumado em quase todas as linguagens. Então as pessoas perguntam, o que é tão diferente assim? Como assim? Vocês escrevem de cabeça para baixo? Vocês escrevem ao contrário, sabe? Tipo, qual é
O que é diferente, né? E as pessoas perguntam também aonde que Rust está hoje, né? Tipo, na real, assim, na realidade, no mundo, aonde existe um caso de sucesso de Rust, né? Então, acho que essas são duas coisas que sempre tem em conversas e que vale a pena, porque as pessoas estão em busca dessa pergunta. Tenho certeza que tem gente que está ouvindo aqui desde o começo que está esperando essas duas respostas aí, né? E não sei, eu vou mandar para o Marcelo responder aí. O que é tão diferente, Marcelo? Cara, eu acho que é a questão de ser tão diferente, né? O Rust te traz aí uma questão de paradigma, né? Eu acho que tá ali meio pezinho, tem um pezinho em funcional, tem um pezinho em orientação a objeto, tem um pezinho em imperativo ali, acho que não dá para definir muito, assim, Rust é tal, né? Bater ali. É igual você pega, por exemplo, o Python, você fala, Python tem orientação a objeto muito forte e é uma linguagem imperativa, sabe? Então, assim, dá para você definir de várias formas. Mas a parte da onde está, eu vejo o Rust sendo aplicado em muitos lugares hoje. Você tem muita coisa de empresas grandes, né? Comentei da Samsung, né? É uma empresa que tem usado forte, pelo que eu vejo. A própria Microsoft ali tem já inserido muito, já tem código no seu Windows aí rodando em Rust, sabe? Então, na sua máquina, na sua casa hoje, já tem código Rust rodando, sabe? Se você usa o Mozilla, tá ali rodando, né? Aí você vai falar, pô, mas eu não... É, o Discord, entendeu? Tem OnePassword, tem um monte de gente que tem utilizado Rust. E tem um, não lembro se é no site oficial da linguagem, mas tinha um site que tinha lá logos das empresas de onde eles estavam usando. Depois eu posso até pesquisar, se vocês quiserem anexar aí o... A Google lançou recentemente, o time de Android lançou um material muito legal chamado Comprehensive Rust, que é do time de desenvolvimento do Android, né? E eles dão esse curso para quem vai fazer onboarding para trabalhar no desenvolvimento dos módulos Rust do próprio Android, né? Então, provavelmente tem Rust aí no seu celular também. Então, tem Puxia também, né? Que tinha muita coisa de Rust. Eu não lembro se era 100% em Rust, mas bastante coisa de Rust, que é o sistema que vai substituir o Android em algum momento. Já tá rodando nos Google Echo ali, esses speakers. Então, cara, o Rust tá indo para todo lugar aí, por ser uma linguagem de propósito geral, né? Tem APIs, né, de empresas aí no Brasil mesmo, né, usando Se você pede motoboy no Brasil, naquela empresa azulzinha famosa, você está falando com uma API Rust. Se você pede comida naquela empresa vermelha, provavelmente você está usando uma API Rust também. Tem muita coisa migrada ali de Java para Rust, né? E, então, tem muita oportunidade ali, muita coisa, né? É a linguagem mais usada hoje? Não, entendeu? É um nicho, ainda está crescendo, mas, como eu disse, vejo um futuro brilhante pro Rust, né? Para a vaga, obviamente vai aparecer muita coisa de cripto, muita coisa de Solana ali, mas vejo mudando, e principalmente nessa questão do WebAssembly. WebAssembly eu acho que é uma tecnologia que em pouco tempo vai estar fazendo coisas aí fantásticas, né? A gente já tem aquela iniciativa, né, de jogos sem console, né, que é basicamente um WebAssembly aqui, e que você roda na nuvem ali e acessa via browser. A Microsoft está capitaneando isso, se eu não me engano, né? Então tem muito Rust ali, e então tem muita coisa legal rolando. Eu apostaria muito minhas fichas nessa parte aí de WebAssembly com Rust. Eu queria acrescentar só duas coisas nessa fala aí. Primeiro, assim, na parte do que é diferente mesmo, assim. A gente conhece programação funcional, imperativa, estruturada, orientada a objetos. O que Rust traz de diferente, que não é tão diferente assim, porque lá em C++ já se fazia, mas Rust traz embutido na semântica da linguagem, é o conceito de propriedade e empréstimo, né? Esse é o baque que as pessoas têm. Isso é o que é diferente, né? Isso é o que você, por exemplo, você está acostumado a abrir um código. Em qualquer linguagem que você for fazer o seu Hello World, você aprende como definir uma variável. Aí você vai lá, let nome igual a Bruno. Vamos somar duas coisas, mais. Então, Rust funciona, tudo é parecido, assim. Só que existe no meio disso tudo um conceito de ownership, né? Que é o tempo de vida dos valores que estão alocados e também a quem pertence aquele valor. E isso é que faz a gestão da memória do Rust funcionar. Esse é o ponto mais importante, né, da linguagem, o que realmente é diferente de um nível
brusco, assim, das outras linguagens. Que a não ser que você tenha trabalhado com C++ e implementado os smart pointers lá do C++, talvez você não tenha contato com isso em nenhuma outra linguagem de programação. A outra coisa a outra parte da questão, da onde que Rust está sendo utilizada, eu já esqueci o que eu ia falar, mas tudo bem, se eu lembrar eu falo. Essa parte do ownership é importante, é um ponto bem importante que o Bruno tocou, porque é a primeira coisa que o pessoal apanha no Rust, entendeu? A primeira vez que a pessoa tem que passar uma variável num método ali, é o primeiro erro que o compilador dá, assim. Então, esse talvez seja o grande diferencial mesmo aí das outras linguagens. Pô, sei lá, em Python eu posso aqui, vamos que vamos. Em Rust eu não posso. Por que eu não posso alterar a minha variável dentro do método e retornar ela? Entendeu? E tem Por que eu não posso imprimir isso daqui depois que eu fiz um loop? Fiz um loop nessa lista aqui. Por que depois eu não posso imprimir, né? Porque você já tirou a propriedade. Agora eu lembrei o que eu ia falar. A União Europeia tem um projeto chamado União Europeia 2030, né? Que acho que já tem uns anos que isso está em andamento. Mas eles querem diminuir a emissão de gases e tudo mais. Tem uns patamares que eles querem atingir até 2030. E um dos relatórios que saiu, acho que tem um ano e pouco, é o consumo de energia em aplicações edge computing. Então, essas aplicações que rodam em painéis eólicos, aquelas turbinas eólicas, em coisas que funcionam dentro do mar, né? Enfim, tem um monte de equipamentos que utilizam energia hoje de bateria. E das coisas que eles querem fazer é melhorar o software e o hardware para consumir menos energia elétrica, para exigir menos uso de bateria e de recursos, né? E nesse documento explicitamente tem lá, eles não falam explicitamente, olha, use Rust, mas eles falam, as empresas que estão comprometidas com esse objetivo de 2030, a explorar outras abordagens de desenvolvimento de software e hardware, entre eles as linguagens de programação, Rust, aí cita lá algumas outras coisas, mas está lá, sabe? Que Rust é uma das linguagens que tem se mostrado eficientes para evitar o consumo excessivo de energia, né? Que também é um recurso computacional, acho que dos mais importantes hoje, né? Então, era isso que eu ia falar, agora eu lembrei. Minha memória tá tão boa quanto a do Rust. Ontem à noite eu estava fazendo um experimento aqui, por isso que eu mencionei assim que eu cheguei a parte de microcontroladores, né? E eu estava testando esse ESP8266, essa plaquinha, ela tem Wi-Fi. Já tinha feito testes usando C++, na IDE do Arduino. E aí ontem eu testando com o VS Code, o que está aqui dentro agora é Rust. E junto com o Rust dentro dessa plaquinha, eu reescrevi um módulo de Rust por Flipper Zero para se comunicar com essa plaquinha também. Então, assim, a interoperabilidade entre hardware, as libs sendo reescritas em Rust, tendo essa comunicação, tendo essa facilidade, dá um ambiente bizarro, porque aqui é uma interface, é um microcontrolador. O que tem aqui é outro completamente diferente, STM32. As libs básicas dessas duas peças geralmente são escritas em C++. E você vê um movimento brusco e rápido, muito rápido, refazendo tudo em Rust. E assim, funcionou parecendo mágica. Tá bem interessante. Eu tenho aqui um kitzinho que eu ganhei num evento recentemente, que eu preciso explorar ele com Rust também, com umas plaquinhas. Acho que o Carlos estava lá o dia que eu ganhei o kit. Eu ainda não fiz nada com ele, mas eu vou usar Rust e tentar documentar essa experiência aí. O que eu tenho para acrescentar é que tem muitos projetos da própria CNCF que são feitos em Rust, por exemplo, o Linkerd, que é Service Mesh, e também falar sobre as outras coisas que a gente citou aqui relacionada tem um monte de coisa que está sendo reescrita em Rust. Um monte de coisa, kernel do Linux, um monte de coisa da Microsoft, tem um monte de coisa na AWS, assim, muita coisa que serve como base para os lambdas, né, que eram feitos em C++, eles estão trocando. Então, eu acredito que tem muita coisa feita em Rust. Agora, a última pergunta relacionada ao assunto, na verdade não é uma pergunta, pode ser um jabá, marketing pessoal, algo parecido. Onde encontrar material para quem está assistindo a gente estudar, ou conhecer, ou se aprimorar com Rust? Aí vocês podem falar de curso, pode falar de livro, pode falar de canal do YouTube, fica à vontade. Esse aqui é ordem alfabética, né? Vamos lá, primeiro o Bruno. Então, vou fazer o jabá aí do meu canal, né?
que não é mais o meu canal, agora é um canal colaborativo aí, e inclusive o Daniel faz parte agora do time do Code Show. A gente juntou uma galera lá, inclusive fica aberto o convite para outras pessoas que criam conteúdo em vídeo e queiram participar do Code Show com conteúdo focado em programação. E lá eu tenho uma playlist de Rust, onde eu decidi fazer um experimento, né? O meu experimento eu acho que é possível ter Rust como a sua primeira linguagem de programação. Eu acho que é possível uma pessoa que não programa aprender conceitos de programação com Rust, né? Apesar da crença popular ser que você precisa primeiro saber outra linguagem mais fácil, eu acho que é possível com Rust. Então, foi nessa pegada que eu comecei a minha série. Então, se você acessar o Code Show BR no YouTube ou ir no bit.ly/aprenda Rust, tem lá 8 vídeos, né? Todos os vídeos são importantes, que estão nessa linha, assim, de começar bem do introdutório e ir até as partes mais interessantes da linguagem, mas o último vídeo é o que fala de ownership e borrowing, que eu tento mostrar o que é tão diferente do Rust, né? Os vídeos não são curtos, tá? São meio longos, eu não sei fazer vídeo curto, então tem ali 20 minutos, 30 minutos. Tô tentando melhorar e aprender a fazer vídeos de 5 minutos para agradar o YouTube. Mas, enfim, é um material que está sendo feito para pessoas que realmente ou já programam, mas não tem muita noção, até às vezes, de uma programação mais de baixo nível, assim, de memória, sabe? Lá tem um capítulo que eu falo de as regiões da memória, então eu falo lá do que é a static, a stack, a heap. Eu sei que é uma coisa comum para quem já fez uma faculdade ou já aprendeu uma linguagem tipo C, mas para quem programa só em linguagem dinâmica, provavelmente nunca nem ouviu falar. Então, lá na playlist eu tento fazer isso. Então, esse vai ser o meu material que eu vou sugerir, né? E o meu jabá vai ser esse, assim, tipo, começa por ali. Próximo é o Daniel na ordem alfabética. Vai, Daniel, vai, Daniel. Eu? Sem jabá, só dá uma olhada lá, dá uma conferida lá no canal do Code Show. Dá uma olhada lá no meu canal também, não tem muita coisa, falando mais sobre IA. Breve eu vou lançar um vídeo lá no Code Show sobre redes neurais, usando Python, fazer tudo do zero. No máximo usando ali o NumPy, vai ser bem legal. E é isso. Mensagem que fica de sempre. Busque conhecimento, mas não muito, senão você fica Ainda triste. Não é despedida, calma, cara. Eu tô apressado. Ó, eu vou te ajudar nesses seus estudos aí na parte de hardware com Rust, de embarcado. Você encontrou alguma coisa legal aí? Você achou algum material? Bastante. Muita coisa. Muita coisa. Ainda tô organizando. Vou tentar tirar dúvidas depois. Pessoal, deixa eu pegar uns livros aqui. Eu vou desligar a câmera 1 segundo, só um minuto. Por falar em livro, ó, eu trouxe aqui o meu, que tá invertida a câmera, mas tudo bem, dá para ver que é o Rust for Rustaceans. Esse livro aqui é o último que eu peguei de Rust, assim, e eu diria que quem programa em Python, por exemplo, conhece o Fluent Python, né, que é o livro do Luciano Ramalho, que ele é indicado para quem já é pythonista, para quem já tem experiência em Python, para entender as entranhas do Python, lê o Fluent Python. Atualmente, esse aqui é o Fluent Python do Rust, né? Esse cara aqui que escreveu, ele é bem genial, assim, na parte de explicar como é que Rust funciona nas entranhas, sabe? Então, enquanto o Marcelo vai buscar o livro dele, que eu sei que ele vai buscar o livro dele, eu vou falar do livro para você ler depois. Depois que você ler o livro do Marcelo... Eu peguei esse também, olha só. Aí, ó. Cara, esse livro aqui é sensacional. Depois que você tem um pouco uma base aí de Rust, esse livro aqui é pesado. Eu acho que eu já li ele 2 vezes, cara. Ele é muito bom. Mas como o Bruno já falou, eu não vou ficar dando muito spoiler aqui. Falar do meu, obviamente, né? Rust da Casa do Código ali, a gente fez uma versão maiorzinha, adicionamos bastante coisa. Eu falo a gente porque agora tem o William Molinari Postfix participando. E temos o Programming Rust aqui, que é a Bíblia. Esse aqui é assim, esmiuçar a fundo, né? No nosso livro em português a gente tentou fazer uma coisa menos profunda, assim, né? Vai mais direto, mas ainda assim a gente tem algumas coisas que precisam ser explicadas mais a fundo. Mas também eu não quero comprar livro nenhum. A linguagem Rust te dá uma documentação muito legal, sabe? Se você entrar lá nos livros de Rust, você tem o Rust Book, que é um livro introdutório da linguagem. Você tem o Rustnomicon, que ensina uma série de coisas ali que você não deveria fazer ali, né, da linguagem, que é um livro até interessante, porque eu sou um grande fã do Evil Dead, né, da série
A Morte do Demônio e do Sam Raimi, sou um grande fã de Sam Raimi, que é um diretor de cinema. E ele tem lá o Necronomicon, né, que é o livro dos mortos, que se você lê ele, você abre portais para o inferno, o reino dos mortos e tal. O Rustinâmico é a mesma coisa, você lendo o livro, ele vai te ensinar coisas que você talvez não devesse fazer, né? Então é bem legal ali. Esse é o material que eu teria para apresentar aqui. De vídeo, cara, os vídeos do Bruno são sensacionais. Eu sempre estou trabalhando aqui, eu tenho outro computador aqui do lado, que dá para ver. Então eu estou trabalhando aqui, eu deixo ali rodando um vídeo, vou ouvindo, sempre para tentar pegar informação, vira e mexe, estou ouvindo algum vídeo. Entra nas playlists automaticamente os vídeos dele. Pô, conheço essa voz, eu olho, é o Bruno, tá aqui do meu lado, sabe? Então, vejam aí os canais que o pessoal comentou. Beleza. Agora, dei recomendações de livros ou canais, ou filmes ou séries de coisa da cultura pop que vocês estão assistindo ou que vocês acham que vai ser legal, que vão lançar ou algo parecido. Dê sugestão pro pessoal que está assistindo a gente lá. Ordem alfabética de novo. Vamos lá, Bruno. Começa contigo. Essa parte para mim é mais difícil, sabe? Porque eu não sou um grande consumidor de cultura pop, de séries, de nada. Eu tô para assistir. Pode ser um livro qualquer que tá lendo. Da última vez foi aquele livro lá do seu filho, foi muito legal ele. Bom, nesse momento eu tô lendo For Stations. Eu tô lendo um livro aqui também que é para preparar material para o meu treinamento de Python, que é esse aqui, ó, Data Ingestion with Python. E eu também vou fazer um review desse livro aqui. Eu não estou lendo nada fora da gama técnica nesse momento, né? Então eu não teria nada para recomendar, não. Eu tô assim, eu tô num momento em que o meu entretenimento vai ser fora do trabalho. Eu estou me investindo em técnicas de treinamento e didática e estudando um pouco de Rust também para colocar coisas no canal. Então esse tem sido minha hora livre, sabe? Não estou acompanhando nada. Eu tenho uma lista de coisas para assistir enorme, né? De séries e tudo mais, mas eu acho que eu nem lembro nada aqui para recomendar. Então eu vou ficar devendo. Vou passar a bola pro Daniel. Vai lá, Inferlec. Eles sabem que eu nunca tenho essas coisas. Eu nunca tenho esses links. Essas recomendações. Livros aleatórios ou séries. Eu também não estou acompanhando muito. Eu estou terminando de ler esse livro, Design for Machine Learning Systems, e é o que eu mais tenho feito. Eu faço isso, faço alguns experimentos, então sem muitas recomendações. Estou colocando o link aqui do que eu mencionei. E tem outro. No momento, eu tô indo no caminho inverso dos meninos. Em vez de estar estudando Rust, estou estudando aqui, ó, Python. Estou lendo bastante sobre Python. Mas, cara, eu leio muito quadrinhos, né? Sim, muito quadrinhos. Então, tem aqui do meu lado aqui vários materiais, mas o livro que eu estou lendo que não tem a ver é esse aqui, é o Marvel 80 anos. Conta a história da Marvel aí. Quem me acompanha no Twitter sabe que eu sou um grande fã do universo Marvel aí. Mas também estou lendo Fluent Python. Então, na nossa hora de lazer, a gente acaba utilizando a tecnologia. E eu, no meu caso, eu tô perdendo muito tempo, ainda estou lendo o Code Complete, também assim, todo mundo está falando de trabalho, mas enfim, está ocupando muito meu tempo, acaba que eu não estou conseguindo terminar esse daqui, que eu ainda estou nele. Boa, hein? Boa. Eu ainda estou no Raio Negro, o rei aprisionado. Aprisionado no Raio Negro. Mas eu estou assistindo com a minha esposa, estou gostando muito do MasterChef 10, 10ª temporada, e acho que essas duas coisas da minha parte. Ia falar da invasão secreta da série da Marvel, mas eu achei uma bosta, na real. Assim. Pois é, eu falei no vídeo anterior que eu estava acompanhando e foi um desastre. Achei uma bosta. Acho que foi a pior coisa, a segunda pior coisa que a Marvel fez depois de Thor, Amor e Trovão. Assim, é verdade. Enfim, agora sim, viu, Inferlec? Agora é hora da despedida. Fica à vontade para se despedir, mas ordem alfabética de novo. Vamos lá. Bom, obrigado aí pelo convite. É sempre legal falar de Rust, fazer qualquer coisa relacionada a Rust é uma coisa que eu acho bem bacana. Participar de evento, de podcast, do que for. Eu até tuitei esses dias que eu até gosto do fato de eu não estar trabalhando com Rust, porque quando eu canso do Python e do Django, eu venho me divertir no livro de Rust, sabe? É meio que o meu videogame, assim. Meus desafios são entender os tipos, sabe? Tem um monte de coisa que eu ainda não entendo e esses têm sido os chefões que eu quero passar
e no fim das contas tentar entender o que aquilo está querendo dizer, sabe? Às vezes eu acho a resposta no Rust, às vezes a resposta está no Haskell. Eu acho isso muito interessante, porque aí primeiro você tem que ir lá ler um trechinho do Haskell para você entender por que o Rust foi feito daquele jeito e abrir um pouco a sua mente. Então eu tenho me divertido bastante com o Rust. Então a minha mensagem final é essa, assim, tipo, divirta-se com aquilo que você está aprendendo. Conforme eu falei, né? Se não é aquilo que você precisa aprender para botar comida na mesa, é só buscando conhecimento, divirta-se fazendo, porque é muito legal, né? É bem bacana. Uma hora, se calhar, eu vou estar trabalhando com Rust em tempo integral, mas por enquanto estou me divertindo muito, né? E fazendo as coisas, é isso. E aí, essa é a mensagem final. E valeu pelo convite. Essa aventura com Rust tá parecida com a minha. Tá 50-50. 50% eu não sei e os outros 50% eu não entendo. 100% perdido. A mensagem final é a de sempre, o Carlos adora. Busque conhecimento, mas não muito, senão você fica triste e não dorme. Então, obrigado aí pelo convite. É sempre legal poder participar. A gente se vê na próxima, quem sabe. Pô, agora é minha vez, né? Pô, primeiro eu queria agradecer. Tava meio nervoso no começo aqui, não sei o quê. Mas super gostoso o papo aqui. Prazer rever pessoas assim, tão queridas, né? Assim, sensacional. Ainda mais falando de Rust. Quando eu comecei a aprender Rust foi curiosidade total mesmo, né? E de repente eu tava indo trabalhar na Califórnia, tá ligado? Linguagem. Tava pedindo as contas da empresa que eu tava e indo pra lá, porque eu comecei a escrever um blog de Rust. Então, a gente muitas vezes não, né? A gente nunca sabe os caminhos que a vida vai levar a gente, né? Então, que nem o Daniel falou, né? Busquem o conhecimento aí e se tiver um tempinho, dá uma brincada com a linguagem que vai abrir portas. Talvez não seja de você ir lá pra Califórnia igual comigo, mas que nem de música do System of a Down, né? Quando você abre a sua mente, quando você perde a mente pequena, você expande o conhecimento aí, né? Então vale a pena aprender coisas novas. Eu enrolei tudo para falar o final aí. Deu para entender, bem, gente. Brigadão. Deu para entender. É isso, pessoal. Obrigado. Eu pessoalmente, eu gosto muito de Rush também. Eu fiz até uns vídeos aqui pro meu canal, logo no começo, quando eu criei o canal. Mas, assim, enfim, para mim foi uma honra ter os senhores aqui. Eu considero os senhores referências para mim, assim, em muitas coisas e em muitas áreas. Assim, o Marcelo, assim, tanto, além do Rush, também é parte da Marvel, assim, muito. Eu me interagia muito com ele, a gente ficava criando várias teorias e tal, era engraçado. E enfim. Muito obrigado e dê tchau e façam sons para poder aparecer no final. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu.